Oi, pessoal, vamos para esse novo episódio do nosso podcast. Dessa vez nós vamos falar de uma coisa muito importante, que impacta no mundo reprodutivo, que impacta no mundo ginecológico e que impacta na qualidade de vida dos casais. A gente vai falar sobre endometriose. Eu fui muito criterioso em chamar, mas como eu tenho, vamos dizer, a sorte de ter grandes amigos, fica fácil para mim. Então eu tenho a chance de chamar alguém desse nível no mundo da endometriose. O Rubens Gonçalves é professor da Fundação ABC, é alguém de um relacionamento pessoal meu em que eu troco muita figurinha com ele, normalmente em relação a endometriose, e vocês vão ter uma novidade porque que ele está aqui, não só para falar de endometriose, mas porque ele fez um movimento de explicação, um movimento até de sentimento dele mostrar para os pacientes dele em relação a essa doença que é a doença da mulher moderna. Rubens, seja bem-vindo. Obrigado, Mauro, grande amigo, um prazer estar aqui em mais um episódio do MBcast. Eu sou ginecologista obstetra, formado pela Faculdade de Medicina do ABC. Eu tenho um fellow em endoscopia ginecológica na França, no ano de 1998, logo após concluída a minha residência aqui no Hospital Jaraguá, em São Paulo. Eu tenho um mestrado em Ciências da Saúde, área de concentração em endometriose, pela Faculdade de Medicina do ABC. Depois eu cursei o MBA em Gestão de Saúde, no antigo IBMEC São Paulo, que se tornou INSPER. Atualmente eu curso doutorado na Faculdade de Medicina do ABC, onde eu sou assistente do setor de endoscopia ginecológica. E o interesse por endometriose surgiu na Faculdade de Medicina. No meio médico, você é o grande responsável pelo fato de ser o cara inovador, o cara que começou com o Hugo, o novo robô. Então, é o Proctor desse robô. Então, você pode não ter no teu cartão, mas aqui a gente fala, manda para o responsável lá do Hugo que ele vai operar. Obrigado novamente. Temos outros colegas que atuam na mesma área que eu, lá no Einstein, de grande importância no cenário nacional da endometriose. E realmente, o Hugo é um novo modelo de robô que chegou ao Brasil em 2023 e ele é aberto a todos os colegas do corpo clínico que fazem cirurgia robótica lá no Einstein. Mas eu gostei bastante da plataforma. Depois de 15 anos operando no Da Vinci, né, que foi a plataforma que a segunda plataforma adquirida pelo hospital. A história da cirurgia robótica no Einstein começa em 1995, com a compra de um robô chamado Aesop, mas não durou muito tempo, não fez muito sucesso. Em 2008 chegou a plataforma Da Vinci, né? Em 2023 chegou o Hugo, e eu me adaptei muito bem à plataforma. É uma plataforma que ela tem algumas características que favorecem bastante o cirurgião, consequentemente o paciente. E a gente fez um número bom, a gente está chegando a quase 100 cirurgias no Hugo, né? Começo do ano que vem completaremos por volta de 100 procedimentos. Mas é uma plataforma aberta a todos, simplesmente eu gostei e passei a operar lá no Einstein as minhas pacientes que precisam de cirurgia robótica através dessa plataforma. Rubens, já falando, entrando na endometriose, a gente troca figurinha há muito tempo, sei lá, muitos anos, mais de 15 anos com certeza. Vamos explicar um pouquinho isso? Por que a endometriose não se tinha tanto diagnóstico lá atrás e hoje virou quase que a doença da mulher moderna? Nas clínicas de reprodução, que já é o meu mundo, 60% das mulheres têm algum grau de endometriose. E tem inúmeras publicações juntando o fertileuta com o cirurgião, ou a pessoa que trata. O cirurgião não quer dizer sempre tratamento cirúrgico. Algumas vezes é opção por um tratamento clínico, mas tem que ser um cirurgião. Por que você acha que teve essa mudança tão grande nesse período? A endometriose, ela é ligada diretamente, um dos fatores que pode fazer com que ela se desenvolva, Mauro, é o número de menstruações que uma mulher tem na vida antes de engravidar. Quanto mais uma mulher menstrua, maior a chance dela ter endometriose, dados de literatura médica, né? Então a gente tem esse dado epidemiológico de história. Quanto mais menstruações tem, maior a chance de ter endometriose. Quanto maior a exposição
a disruptores hormonais. Disruptores hormonais são substâncias que estão, às vezes, em alimentos, em bebidas, às vezes até em substâncias que podem exalar uma fumaça, que pode ter disruptor hormonal. E os disruptores hormonais são substâncias que provocam um estado chamado de hiperestrogenismo na mulher, né? E a endometriose, o estrogênio é o hormônio produzido pelos ovários, a mulher acaba tendo um estado de hiperestrogenismo por substâncias que até provocam um aumento da produção de estrogênio no corpo dela. E o estrogênio a gente sabe que alimenta os focos de endometriose. Então as mulheres estão optando por ter filhos mais tarde na vida para realizar outros desejos, e aí ela tem mais menstruações. As substâncias tóxicas estão aí todas. Você que trabalha com endometriose, você sabe da importância da nutrição, né? Da infertilidade das pacientes que estão em endometriose em relação às doenças, à dieta anti-inflamatória, né? Evitar esses alimentos. E, ao mesmo tempo, existe, a partir do ano 2000, uma virada de chave no Brasil com relação à possibilidade de diagnóstico por imagem. Eu estive no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP entre 2000 e 2003. Entre 99 e 2003, eu acompanhei as pesquisas que desenvolveram o exame que hoje em dia é o que mais especificidade tem, que é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então, mais endometriose é diagnosticada porque temos um acesso ainda limitado em termos de SUS, mas no contexto da medicina suplementar, né? Infelizmente a medicina suplementar, acesso a um bom convênio, ela tá disponível para 20% da população brasileira, 80% das mulheres do Brasil dependem de uma estrutura do SUS. Infelizmente no SUS ainda tem um certo atraso no diagnóstico, mas os serviços universitários também, que se ocupam do diagnóstico, também aumentaram. Isso é muito bom. O volume dos ambulatórios das faculdades de medicina, que tem lá o seu setor de endoscopia ginecológica, endometriose, como nós temos lá na Faculdade de Medicina do ABC, acabam dando conta de uma parte dessa demanda por diagnóstico. Então a gente tem gravidezes mais tardias, contato com substâncias disruptoras hormonais e, em certo aspecto, na medicina suplementar, um pouco menos no SUS, mais diagnóstico sendo feito. É um combo que você está dizendo. O endométrio é a parte de dentro do útero. Então, essa parte de dentro do útero, por várias teorias, se implanta fora do útero. E aí a gente está fazendo mais diagnóstico e o estilo de vida está levando a gente a ter mais endometriose. Exatamente. Porque era o que você falou. A endometriose nada mais a definição dela é o achado de tecido semelhante ao encontrado na cavidade uterina fora dela, né? Então pode estar incrustado na parede do útero, então está fora da cavidade. Como se ele estivesse daqui de fora. Eu daqui de dentro. Posso te dar um exemplo. Sabe um exemplo que é bom? O mamão papaya. Se a gente olhar o mamão papaya, ele tem uma polpa, que é o que a gente se alimenta, e tem a cavidade com as sementes. As sementes do mamão papaya seriam o endométrio, que recobre a cavidade do útero, como a semente do mamão papaya recobre a sua cavidade. Sim. Essas sementes, na parte externa do mamão, na casca, seria a endometriose, fora da cavidade, e aí a gente tem na mulher, é claro, o útero nem passa perto de um mamão papaya, a forma dele, ele é mais em formato de pera, mas é mais para exemplificar. E como se as sementes estivessem incrustadas na parede, na polpa do mamão, seria a adenomiose. E as sementes do mamão fora do mamão, até no solo ali, perto o mamão dá numa árvore, né? Tivessem ali nas folhas dessa árvore do mamão ou nos galhos, seria endometriose, fora da cavidade uterina. A endometriose em si, a gente vê no dia a dia que ele pode ser um limitador não só para fertilidade, mas ele tem uma queda de qualidade grande. Em algumas mulheres a gente vê, então eu digo por pacientes que a gente já trocou figurinha, vamos dizer assim,
em que a opção foi cirúrgica, não é sempre cirúrgico, mas a opção foi cirúrgica, e eu lembro que mudou até a vaidade dela, porque ela realmente tinha muita dor ao namorar, que a gente chama de dispareunia. Fala um pouco sobre isso, quando que vocês acham que dá dor, e quando você tem dor ou não dor, porque, pelo menos eu assumo, dor, ele ganha um ponto muito grande em pró de temos que resolver. Porque uma queda de qualidade é associado já à infertilidade, algumas outras coisas. Então, assim, dor é dor, tem que correr em direção à dor, em especial em dores maiores. E quando não tem dor, qual que é vamos dizer, a escolha do seu tratamento? Como que você divide? Sempre vai haver uma zona cinzenta. Eu converso aqui, que está nos bastidores do Rafa, eu fico olhando muito, assim, eu trabalho muito com a percepção. A internet ficou tentando colocar tudo em caixinhas. Não, tem que fazer assim, tem que fazer assado. A medicina não é assim. Então a medicina não é assim. Quando existir essa coisa muito direta, ela provavelmente está errada. Então existem momentos que a gente vai tatear o paciente, mas existe um escopo que a gente tem um guia. Como é que você divide isso nos pacientes? E como é que você vê essa dor na paciente que te levou à surpresa que a gente vai falar no final? Por incrível que pareça, Mauro, a dor relacionada à endometriose, ela não faz a mulher procurar tanto o médico quanto a infertilidade. Incrível isso, né? Impressionante. Ainda há um atraso no diagnóstico da endometriose, porque a mulher sempre ouviu de outras mulheres da família dela, ela sempre ouviu da sociedade que sentir dor é normal. E a mulher é muito forte. Quando uma mulher, eu sempre digo, quando uma mulher procura um médico se queixando de dor, o médico tem que acreditar que aquela dor já passou do limite de um homem tolerar. A mulher, ela é um sexo forte, meu amigo. A mulher, ela entende a tolerância para dor, tolerância para dor, principalmente a dor da endometriose, que é aquela dor relacionada à menstruação, à cólica menstrual. Depois pode vir a dor na relação sexual se ela tem doença profunda, porque aí é a dor da penetração profunda. São aqueles focos de endometriose que estão ali no fundo da vagina, que acolam o reto, a região de trás do útero. Mas as mulheres que têm muita cólica menstrual, às vezes podem não ter nenhuma dor na relação sexual e ter endometriose. Aquela mulher que tem muita cólica menstrual e tem muita dor na relação sexual, provavelmente a doença já está num grau mais profundo. Então, primeiro, mulheres toleram muito a dor. Muito. O diagnóstico de endometriose, muitas vezes no Brasil e no mundo, é feito numa investigação de infertilidade que leva uma mulher a procurar um médico mais rápido porque ela acha estranho não ter engravidado até aquele momento, do que ela sentir dor. Então isso é muito interessante. Existem diferenças, a literatura coloca em até 12 anos o atraso no diagnóstico de endometriose quando a queixa é dor, e o suposto atraso no diagnóstico quando a queixa é somente infertilidade é de 4 anos e meio, porque é uma doença que, por questões genéticas, ela pode provocar dor mais infertilidade, ou só infertilidade e não ter dor. Nem dor para menstruar e nem dor na relação sexual. A dor ela vai subindo devagar, então as pessoas se acostumam, você vai acostumando com um pouquinho mais de remédio, um pouquinho mais de bolsa, um pouquinho mais, né, vamos dizer, as estratégias elas vão mudando devagarzinho. Então não é de uma hora para outra, não assusta. Não é. É incrível, isso é a realidade. Tanto que você falou uma coisa que é da nossa rotina. Tô falando, a gente tem que tentar expor o que acontece pra gente. Vem com exames, ultrassom com preparo é uma coisa praticamente da medicina particular e de poucos médicos que fazem muito bem, mas normalmente vem com a ressonância. E aí eu mando para você porque o que me chama atenção é a história clínica. Então,
nós estamos aqui diante de duas pessoas que estão dentro das universidades. A gente fala, a história, a clínica é soberana. Essa frase tem... né? Exato, é isso que eu ia falar. A clínica é soberana. Escuta o paciente. Aí ela fala, Teodoro, a relação. Você pega o exame e não tem. Aí eu falo, Rubens, você encaixa o paciente para mim? Encaixa. 2 horas depois você me liga e fala assim, no toque vaginal eu vi o nódulo. Então assim, ainda, apesar desse monte de exames, a história que levou a um diagnóstico feito pela mão, que a gente chama de semiologia, pelo exame físico. Então, ela não foge ainda. Ainda nesse momento, ela não foge. Talvez um dia a tecnologia. E se você não pergunta, você não leva o exame físico, que não leva o diagnóstico. E aí, se você levar para a cirurgia, provavelmente essa lesão ia passar batido. A gente aprende na faculdade de medicina que a boa consulta médica, ela prevê uma anamnese, pergunta e resposta com o paciente, uma queixa que ela traz e uma duração dessa queixa. Doutor, eu sinto dor para menstruar que me leva a recorrer a um pronto-socorro há 10 anos, há 5 anos. Doutor, eu sinto uma dor no meio do ciclo menstrual, que também pode ser um sintoma de endometriose, uma dor pélvica, principalmente no período ovulatório, quando sobe o nível do estrogênio. Eu falei que o estrogênio alimenta os focos da doença. No período ovulatório, o estrogênio bate lá em cima. Doutor, eu tenho uma dor à relação sexual que eu não tinha com o meu parceiro há 3 anos. Eu estou junto com ele há 15. Aí o médico anota essas queixas e aí existe o exame clínico. E, infelizmente, eu escuto... Mas a história te direciona. A história direciona. Ali. A história direciona. Infelizmente, a gente escuta histórias de pacientes que passaram aí e nunca foram examinadas. E esse telefonema que eu te dou, depois da consulta, do paciente que você me encaminhou, você já sabe. Eu já sei. Vai enriquecer até a possibilidade do radiologista fazer o diagnóstico. Exato. Porque eu mando lá para as minhas amigas Lucianas, Luciana Chamier, Luciana Raiza, Ana Paula Carvalhal, Ana Paula Clautal, as nossas amigas que têm esse diagnóstico puro, o Leandro Acardo, não vamos nos esquecer do precursor, Manuel Orlando, né? Que quando eu estava no HC, era ele que fazia os exames. Então, se você põe na história clínica, você cria uma visão viciada, ele já vai olhar com o melhor detalhe. Eu reporto. E tudo começou na fala, né? Na fala. Começou na fala. Você fez a pergunta, a pessoa te respondeu, aquilo te alerta, te leva um exame físico e te leva um exame. E o diálogo do médico de consultório com o radiologista, ele tem que ser nesse sentido. Coloca no pedido, no exame clínico da paciente, eu encontrei aqui, porque você fala para o radiologista assim, olha, o que você está dizendo? A mensagem para o colega, né? Por favor, eu encontrei aqui à direita, à esquerda, embaixo, em cima, dá uma olhada, né? Então, eu acho que o ouvido do médico e o saber ouvir, né? Eu acho que hoje em dia tá se perdendo um pouco essa qualidade de deixar a mulher falar. Você sabe que existe uma estatística, não sei se eu já te contei, Sociedade Americana de Pediatria, ela tentou estimar qual é a chance de um pediatra fazer um diagnóstico que se aproxime mais do que o que a criança tem, por ouvir a mãe, durante 5 minutos no início da consulta. Aumentou em 80% a chance do pediatra fazer um diagnóstico se a paciente sentar e ele não interromper. Por quê, Mauro? Quando o paciente vem ao consultório, a paciente vem ao consultório, a mulher, que cuida muito melhor da própria saúde do que o homem, ela vem com um pensamento que ela desenvolveu ao longo das semanas, dos dias antes da consulta, de um roteiro do que ela vai falar para o médico. E se você recebe a paciente, você fala, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa. Pois não, como eu posso ajudá-la? E deixa a mulher falar. E vai, isso que você falou, ou no ouvido. E vai ouvindo, vai ouvindo. Vai pincelando com algumas perguntas. Mas 5 minutos fica quieto. É isso. Fica quieto durante 5 minutos, você fala, olha, É como conversar com um amigo. Exatamente. Eu falo isso na faculdade, é uma informalidade positiva. Deixa teu amigo falar, ele vai contar a historinha dele. Eventualmente você pinça.
Então, quando você tem uma dúvida, eu falo assim, só um minuto que eu vou anotar. Na verdade, você só quer desacelerar um pouquinho. Isso. Mas você não pode cortar a linha de raciocínio. Exatamente. Senão é aquela história, o que eu estava falando mesmo? Exato. E aí você interrompeu a paciente, ela... Onde é que eu estava? Então, eu acho que é isso. E você é um médico que faz isso, a gente sabe. Deixa falar, e o médico precisa saber que ao deixar um paciente falar, ele vai aumentar a sua capacidade de diagnóstico. E às vezes a informalidade de falar uma coisa nada a ver. Você introduz uma coisa, você vai deixando. Porque existem, dentro da endometriose, existe essa investigação sexual. E nem todo mundo tem essa abertura de sair falando. Então você vai conduzindo, quando uma pessoa não te responde, ela foge, você vai só. Mas no fundo, é a fala que vai deflagrar talvez a cura. Então, através a fala, vira um resultado clínico, que vira um exame físico, que vira um exame de imagem, que pode virar um tratamento qualquer. Correto, né? Correto. Porque no fim da história, a gente quer oferecer o melhor tratamento, né? Então, Exato, né? exato. E o melhor tratamento a ser oferecido começa, primeira etapa, melhor ouvir. Tem uma coisa que eu sempre falo, que o médico é aquele menino de 16, 17 anos que gostava de biológicas, mas que ele era igual a todo mundo. Ele jogava bola, ele fazia coisa errada, e que aí depois ele ganhou um diploma e um avental. E dentro disso ele continua. Por que ele gostava de biológicas? A matéria chamava atenção. E por que ele fez medicina? Porque ele gosta de ajudar. Então qualquer coisa que ele seja diferente disso está errado. É um ser humano muito simples. O médico, no fundo, é um cara muito simples. Então, quando a gente está no meio dos médicos, entre nós, a gente sabe que a gente é muito simples entre nós. Você falou uma coisa muito importante. E eu preciso colocar essa frase que você falou agora sobre por que eu decidi ser médico, porque eu gosto de ajudar. Eu ouvi da professora Carmen Miziara, que deu o curso agora do doutorado que eu estou fazendo, de bioética. A professora Carmen, ela é uma professora... Ela e o Ivan Miziara, o marido, eles dão um curso de bioética dos melhores que eu já participei. Lá atrás, no mestrado, eu fiz, e agora eu tive que refazer, porque o mestrado foi em 2012. A professora Carmen me falou que no curso da graduação médica, ela dá aula para o 4º ano, ela costuma perguntar a cada turma, para alguns alunos, por que você decidiu ser médico? O que te fez optar pela profissão de médico? Ela falou que há 5 anos atrás, ela ouvia, eu decidi ser médico porque eu gosto de ajudar as pessoas. Eu decidi ser médico porque eu gosto de doar meu tempo para auxiliar quem precisa. Hoje em dia, a minoria dos alunos responde isso, infelizmente. E a maioria responde assim, eu quero ganhar dinheiro. Eu decidi ser médico para ganhar dinheiro. Quer dizer, não pode, né? Algumas coisas não podem acontecer. No escopo da endometriose tem vertentes. Então a gente sabe que eu quero bater muito na história da dor, porque a infertilidade, quando a paciente tem endometriose, ela é mais leve. Porque a endometriose, mesmo quando tem que ser tratada ou não tem que ser tratada, é muito pequena, nós vamos desconsiderar a existência, alguma coisa no sentido assim. Ela é um mal menor. Então ele entra quase no escopo, na minha cabeça, é um paciente 100. A gente está tranquilo. A dor não. A dor, a paciente, além de não ter filhos, ela tem dor. E aí a dor, às vezes, a evacuação, dor, ou o intestino solta quando ela menstrua, ela tem dor ao namorar, ela acerta a vida dela conforme a agenda menstrual. Não vou viajar porque eu vou menstruar. Aí não quer usar pílula porque tem que engravidar. Porque antes ela tinha a estratégia de bloquear a menstruação. Se ela quer engravidar, ela perdeu a estratégia. Essa estratégia da dor não existe. Então ela tem que suportar a dor para engravidar. Olha aqui. Aí ela tem dor ao namorar. Aí ela tem que namorar com dor para engravidar. Então, exatamente, é um combo que me chama muito a atenção e que o que faz a gente trocar muita figurinha é esse foco. É um foco que você percebe, então, exatamente o que você falou. Elas, primeiramente, vêm muito mais para mim que para você, o que é um erro. Mas, então eu acabo vendo essa história inicial.
E aí elas começam. É um combo negativo, né? Eu tenho que engravidar, não posso tomar pílula para me tirar a dor, não posso tomar nenhum remédio para tirar a dor, porque eu tenho que menstruar, que senão eu não ovulo. Aí eu tenho que namorar. Eu tenho dor. Como é que eu vou namorar com dor? E aí, e aí a dor vai amplificando, porque, como você falou, as menstruações vão alimentando o processo. Como é que você trata essa paciente? Eu não estou dizendo do ponto de vista se é cirúrgico ou não. Como é que você recebe essa paciente? E como te levou a ideia que você teve? Porque essa ideia, a gente conversou por telefone. E eu achei que era muito mais a tua praia do que a minha. Porque, na verdade, eu sou a porta de entrada. Depois de mim, ela foi para você, ela volta sem dor. E se ela engravidar ainda, eu sou o cara mais da alegria. E aí, eventualmente, não vai o parto para você ainda. Então, você não vê nem a alegria, só vê a parte ruim, né? Você vê a parte ruim, a parte cirúrgica é difícil, assim vai. Como é que você recebe essa paciente e o que te levou à ideia que você teve que a gente vai falar? Convivendo com você ao longo dos anos, e porque muitas vezes a paciente infértil vem para nós, ginecologistas, vem para mim, eu aprendi a investigar e a questão infertilidade, vamos falar da dor. Uma primeira coisa que eu aprendi, é se é uma paciente que, apesar daquela dor intensa que impede o ato sexual, é uma paciente que não tem uma indicação direta de fazer a fertilização in vitro. Então, o primeiro lugar é separar aquelas pacientes que têm muita dor, que não conseguem, têm medo de ter relação sexual. Primeiro, verificar se ela tem condições de engravidar naturalmente ou se ela vai passar pela fertilização in vitro. Segundo lugar, visto isso e focando na dor, investigar se o que eu tenho a fazer por ela, que não seja hormonal, porque se a gente faz um tratamento hormonal para endometriose, obrigatoriamente você está tendo que suspender menstruação e ovulação, obrigatoriamente. O que eu posso fazer por ela? A manta é curta, né? Muito curta. Para que ela não tenha dor e consiga manter relações sexuais sem dor, tentando engravidar, e eu tendo verificado que a chance de gravidez natural é possível. Esse é um grande problema, porque normalmente são pacientes que, repito, a gente falou antes, quando tem a dor, a dispareunia de profundidade, que é a dor na relação sexual da penetração profunda, normalmente é uma doença avançada. E essa doença avançada, quando a mulher já tem filhos, quando não invade o intestino, a gente pode tratar com suspensão de menstruação, mas não pode tratar quando ela quer ter filhos. E normalmente são essas pacientes que a gente acaba indicando a cirurgia. E aí melhoram muito. E com a cirurgia até podem continuar tentando em casa, sem dor, sem medo de ter relação sexual, sem medo de ser rejeitada pelo companheiro, porque, infelizmente, ao longo desses anos, já testemunhamos pacientes com depressão, divórcios, separações, já acompanhamos depressão, porque a mulher no trabalho ela fica taxada de fresca, essa aí não vem trabalhar nunca quando está menstruada, dá um jeito de faltar. Então a mulher, isso mexe muito com a autoestima dela, ela é taxada de infértil, ela é taxada de fresca, o companheiro reclama porque ela tem dor na relação sexual, aí os companheiros homens acham que ela é uma forma dela rejeitá-los e já começa a pensar que ela arrumou um outro companheiro. Então, realmente, o que me fez escrever o livro... Então você fez um livro sobre Eu fiz um livro chamado Dores Femininas. Noite de autógrafos, dia 11 de novembro, na livraria Drummond, do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Conjunto Nacional é aquele prédio famoso na esquina da Paulista com Augusta, do lado de cá dos Jardins, não do lado do centro. Das 6h30 da noite às 9h30 eu vou lançar o meu livro. E o Dores Femininas, que é o nome dele, ele foi escrito muito por uma angústia minha como médico. Você me falou isso. Maurão. Você me ligou. Eu falei, cara, é mais teu do que meu. Principalmente depois que eu atendi algumas pacientes ao longo dos anos, que a vida da mulher social, a vida dela familiar, a vida dela conjugal
foi profundamente afetada pela endometriose. É muito triste. São muito tristes as histórias que eu ouvi de demissões do emprego, de baixa autoestima, abandono de companheiros. O livro traz testemunho de 7 pacientes, claro que obtidos sob consentimento e com a devida anonimização que isso requer, né? Não pode aparecer o nome e tal. Tem uma das pacientes que ela desenvolveu uma depressão profunda, ela foi abandonada pelo noivo. Porque ela passava por médicos que falavam, não, isso é normal, toma Buscopan que melhora. Então esse livro foi escrito com o propósito de expandir a minha possibilidade de ajudar essas mulheres, seus companheiros, seus familiares e seus amigos, além dos limites das 4 paredes do meu consultório e além dos limites dessas pacientes que me procuram no consultório, das pacientes que nos procuram no ambulatório de endometriose da Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André. Eu tenho que fazer mais. Eu tenho que ser capaz de ajudar mais ainda. Então, esse livro que eu quero te presentear aqui, essa é a sua edição, sua cópia, O Dores Femininas. Eu não tenho mesmo, não tá nada armado aqui não, hein? É um presente que eu trouxe para você. Eu não vou autografá-lo, porque o Mauro vai estar lá dia 11, ele vai receber o autógrafo lá no dia 11 de novembro, repito, das 6h30 às 9h30, Livraria Drummond do Conjunto Nacional. Esse livro foi escrito com esse propósito, de tentar ajudar quem precisa. E quem precisa são os pacientes, em primeiro lugar, quem precisa são os seus familiares, quem precisa dessa conscientização de como a endometriose afeta a vida da mulher, seus companheiros também. Então eu espero que seja um livro que possa ajudar. Eu tenho um grande amigo chamado Abram Topchevsky. O Abram tem uma ONG chamada Notea Autismo. A Notea acolhe crianças e seus familiares com autismo, e toda a venda desse livro, na noite de autógrafo, a parte que me caberia como autor, tem uma parte da editora, tem uma parte do autor, eu vou destinar o recurso financeiro à Notea Autismo. Então, para vocês que comparecerem lá, na noite de lançamento, saibam que vocês vão estar ajudando muitas crianças com autismo que não têm acesso a uma medicina particular, ou mesmo acesso à medicina suplementar, convênios, a que seus familiares, essas crianças tenham um atendimento melhor. Então eu te homenageio com a entrega. Eu agradeço. Amigo é assim, né? Amigo a gente fica um tentando levantar o outro. Mas eu acho que tem uma coisa muito legal. Eu, de novo, na percepção. A internet pode trazer muita história. Ou muitas histórias, melhor. Mas ela sempre pode ter uma maquiagem. Ela pode ter uma maquiagem do que é real, que não é real. Dessa pessoa que diz que passou por isso, não é bem por isso. Esse tem uma curadoria. São pacientes reais que passaram com esse médico e tem uma curadoria médica de alguém de alto nível. Então, assim, não é uma história inventada. Então, infelizmente, a internet tem esse viés. Tem para todos os assuntos, não é para esse assunto específico. Então, quando você falou, eu não achei que era para mim, mas eu ainda te falei, isso aqui vai ser sensacional, porque a gente está vivendo talvez um período esse erro de confiabilidade, essa falta. Aqui não. Aqui é real, você é sensacional. Eu não sabia dessa sua parte da doação, parabéns. Obrigado. Então, como 2 médicos, a gente não ensaia nada, a gente não faz nada, a gente vem aqui e sai falando. Você 3 minutos depois falou que ia trazer, sendo que no telefone você falou que não ia trazer, porque se você trouxesse não vou levar, que senão você não vai pegar lá. Aí você mudou de ideia para vocês verem que é tudo meio jogado, que é mais ou menos assim que a gente faz, né? No dia a dia médico. É inspiração. Ser médico é ter inspirações diárias. Exato. A gente precisa ter inspiração, porque a inspiração ela vem a partir de um sentimento que traz uma angústia pra gente, né? A gente tem essa angústia de ajudar e de qual é a melhor forma que eu posso ajudar as pessoas. Então, aí você pede uma inspiração, né, para o seu conhecimento, para tudo que você estudou. Então,
trazer o livro aqui foi uma coisa que eu peguei hoje de manhã na minha casa. Eu falei, não, eu vou levar. Você falou o contrário, você nem ia levar. Mas então, quando eu saí de casa de manhã, eu peguei o livro e falei, não, eu preciso levar. Eu tive essa inspiração de levar para você. Ajuda é sensacional. A gente tem pode ser que a gente esteja vivendo uma crise, mas a gente tem uma benesse de ter essa profissão, que a gente pode ajudar. Tanto que eu não tenho dúvida que uma das coisas que a gente mais gosta é quando um paciente é bem simples, ele te dá um presente. Como eu ganhei faz umas 2 semanas uma caixa de canole. Aí eu quase morri de comer. A pessoa fez com carinho, ela mesma ela faz, ela é uma senhora. Então a gente tem essa oportunidade de vida. Isso e o que você está fazendo é sensacional com isso aqui. Obrigado. E eu não sabia dessa doação. Você sabe, não é? Aqui a gente está fazendo tudo de improviso. Tá de parabéns. Eu decidi ampliar um pouco mais a possibilidade de ajuda. Quer dizer, ajuda com a publicação do livro. A ideia é sensacional. E ajuda com a doação para a Notea. Então, o que eu falei, as pessoas que forem e comprarem o livro, uma parte dessa renda que me caberia como autor, o meu lucro, né, eu vou destinar para a Notea. Porque o trabalho do Abraham é maravilhoso e a Notea está precisando... Que ONG não precisa de ajuda hoje em dia, né? Claro, principalmente essa. Confiável. Porque também o autismo está aumentando, né? Sim. A gente vê. O autismo, única relação que não é um dado científico, mas é uma relação não científica, uma relação associativa, né? As relações associativas não são relações em que o devido método científico é aplicado para você chegar a ela, mas a associação com o autismo e gestações tardias, ela está presente. Sim, tá acontecendo. Eu acho que está todo mundo procurando a causa do autismo, ninguém encontrou, mas a associação que existe é com gestações tardias. Endometriose acontece por gestações tardias, autismo, relação associativa com gestações tardias. Então, eu busquei essa causa do autismo, que de alguma forma, Mauro, tem uma relação com gestação tardia, como o tema do livro tem. Eu estou feliz aqui, e mais que isso, eu estou honrado, embarguei aqui com essa tua atitude, achei sensacional, a ideia sensacional, a execução melhor ainda. Vamos deixar mais um episódio aqui, espero vir com outros temas, espero vir trazer informação técnica boa, confiável, e de uma certa maneira emotiva, emocionante. Obrigado pela honra de você ser meu amigo. Valeu, irmão. Valeu. Obrigado a todos.